do Rio de Janeiro, que entra em contato conosco, e também saudando aos nossos irmãos que, através da internet, participaram desse trabalho. Vamos nos preparar para a nossa reunião da noite de hoje, que, como dissemos, terá na nossa Fátima Ventura, a orientadora dos nossos pensamentos, falando-nos sobre os itens 291 a 303 do nosso Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 6, em torno do tema relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e metades eternas. No momento do passe, o nosso irmão Givaldo vai trazer também a sua colaboração em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os itens 6 e 7, falando-nos sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Damos boas-vindas aos que aqui se fazem presentes de primeira vez e, preparando-nos para a nossa reunião, vamos ler a página que é assinada pelo Espírito Emmanuel e está contida, que está em nossas mãos e que contém também as questões de O Livro dos Espíritos, que veremos logo após. A mensagem de Emmanuel é extraída do livro Mãos Marcadas, uma edição da ID, Instituto de Difusão Espírita, lá de São Paulo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem por título Mudança de Plano. E vejamos o que ele nos diz. Não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo e, erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa do sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesmo com o próprio pensamento. Quem deseje um mundo melhor pode avançar pelo trabalho e pela boa vontade no roteiro da ascensão desde hoje. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa prece neste instante, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade que nos cerca. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, dizemos uma vez mais presente, Senhor, a essa reunião que tão bem faz aos nossos corações, que tanto nos ajuda, nos amparando, nos sustentando as energias com todo o aprendizado feito através de O Livro dos Espíritos, através da mensagem espírita. Assim, Senhor, pedimos neste instante as Tuas bênçãos para os nossos irmãos Fátima e Givaldo, que vão nos dirigir os pensamentos nesta noite.
que eles sejam sustentados pelos seus benfeitores amigos e que todos nós, numa única elevação de pensamentos, possamos também, Senhor, irradiar ondas pacificadoras, sustentadoras a todos os nossos irmãos que vivem situações de dor, de angústia, de desespero. Que a paz, Senhor, que vem de Ti, alcance estes corações e que todos, num único pensamento, possamos agradecer a Deus a bênção da vida para o exercício do nosso progresso. Assim, que seja em Teu nome, Jesus, com a Tua autorização de Deus e assistência dos nossos benfeitores, possamos então, com a devida permissão, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, como dissemos, o nosso estudo está em torno do tema relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas. Como são longas as questões, nós vamos ler apenas 4 questões para que a nossa querida Fátima possa então desenvolvê-las com o tempo necessário. Questão 291. Além da simpatia geral por semelhança, têm os espíritos entre eles afeições particulares? Sim, como os homens. Mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. 292. Os espíritos nutrem ódio entre si? Só há ódios entre os espíritos impuros e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Vamos à questão 297. A afeição que dois seres se consagram na Terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estiver baseada numa simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas ainda tiveram maior importância, mas se as causas físicas aí tiveram maior importância do que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Vamos então agora à questão 303. Os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que hoje se encontra numa esfera inferior, aperfeiçoando-se, ascenderá à esfera onde tal outro reside. O encontro deles se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, ao suportar mal as provas a que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. Subpergunta A. 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um for preguiçoso. Nós vamos interromper a leitura aqui, rogando aos nossos irmãos que as complementem em seus lares, e passamos a palavra à nossa querida Fátima, pedindo para ela as melhores vibrações de apoio. E que Deus a abençoe. Bem, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos aproveitar esse tempinho que temos aqui, não é? Para pensarmos um pouco mais na lei de Deus, em Jesus, nos ensinamentos que temos, né? Da doutrina espírita. Nós vamos tentar passar pelas perguntas todas, ou pelo menos quase todas, né? Mas não vamos começar pelo livro dos Espíritos. Nós vamos começar com uma história, porque acho que a história vai nos facilitar a entender um pouquinho o que cada questão está colocando. A história que nós vamos lembrar aqui, acredito que muitos de vocês já conheçam, é a história de Antônio Olímpio. É uma história que está no livro Ação e Reação. Leiam, releiam, porque vale muito a pena.
Eu vou pular muita coisa, porque não dá tempo. Mas quando nós paramos assim nas frases, há muita coisa para ler e pensar. É a história de Antônio Olímpio, está nos primeiros capítulos do livro Ação e Reação, de André Luiz. O que nós temos lá nessa história, né? Para começar, nós vamos relembrar a questão 291. Além da simpatia geral, por semelhança, então já tem aqui na pergunta de Kardec uma informação importante. Quando se fala de simpatia, não estamos falando necessariamente de afeto. Podemos estar falando de afinidade. É uma simpatia por semelhança. Gostamos de coisas parecidas, e então somos simpáticos. Essa afinidade nos atrai. Essa é uma forma de entender simpatia. Ou seja, espíritos que perseveram unidos no mal também serão simpáticos entre si, porque eles têm a mesma atração, o mesmo interesse. Então ele pergunta, além da simpatia geral por semelhança, tem os espíritos entre eles afeições particulares? E aí nós já estamos falando da questão do afeto. E na questão do afeto, nem sempre há a semelhança. Pessoas, às vezes, muito diferentes, espíritos desencarnados em condições, às vezes, evolutivas bem diferentes, nutrem afeto. Então, a gente já está falando de uma outra questão. E aí os espíritos respondem, sim, como os homens. Porque, em princípio, nós estamos falando aqui das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Tem um outro item no Livro dos Espíritos que trata de simpatia e antipatia entre os encarnados. Só que nós não vamos ter como separar isso muito direitinho não, né? Porque está tudo tão junto e misturado que nós vamos ter que acabar falando de encarnados e desencarnados. Não vai dar para separar. Então eles respondem, sim, como os homens. Mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, lembrando isso, vamos lembrar a história de José Olímpio. O livro Ação e Reação é um livro que acontece numa área chamada Mansão Paz. A Mansão Paz é uma área, um pouso acolhedor, digamos assim, um local onde há harmonia, onde há um trabalho intenso no bem, onde esses espíritos trabalhadores saem para socorrer espíritos que estão em situações muito difíceis, em áreas fora da Mansão Paz, e essa região toda está também ligada ao nosso lar. Então, quando nós pensamos nos espíritos que trabalham na Mansão Paz, nós já vemos aí um grupo de espíritos desencarnados, obviamente, e que estão unidos por laços de simpatia. O que une a todos eles? O desejo de praticar o bem, o amor ao próximo, o desejo de socorrer aqueles que estão em momentos de dor e às vezes de muita dor. Então, nós já vemos que há aí a questão da afinidade. E o livro narra vários casos de socorro, mas um dos casos é o de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio estava numa furna, ou seja, como uma caverna, né? E ele estava ali há muito tempo. Já havia 20 anos que ele havia desencarnado. E ele já tinha passado por tanto sofrimento e já estava tão ligado a ideias fixas, até porque ele vinha sofrendo um processo de hipnose, que o seu próprio corpo espiritual estava deformado. Ele tinha os braços e as pernas muito longos, né? Ele parecia que estava fora de si. Então, quando ele é recolhido, ele não dá nem assim uma boa impressão, porque ele traz o próprio rosto, toda uma deformidade. Ao mesmo tempo, ele não estabelece contato com ninguém, porque ele está fechado em si mesmo. Então, não tem contato, ele não responde, ele não reage quando ele é instigado a alguma coisa. Esse espírito está lá nessa condição e vem Druso, que é o chefe da Mansão Paz, e logo vai orientando André Luiz e Hilário, que estão ali. Silas é um trabalhador da Mansão Paz, também está ali para o socorro. E aí vem a orientação. Qual é a história de Antônio Olímpio? Por que ele está nessa situação? O que aconteceu com ele? Antônio Olímpio
há mais de 20 anos atrás, né? Quando estava encarnado, vivia numa área rural, era uma fazenda bastante razoável. O seu pai desencarna e ele tinha a fazenda por herança, mas a fazenda não era só dele, era dele e de mais 2 irmãos, Clarindo e Leonel. Só que o pai dele já tinha muito interesse por dinheiro, mas ele tinha muito interesse pelo dinheiro. E o que acontece? Ele teria que dividir a fazenda em 3. E ele não queria fazer isso. Então, para não dividir a fazenda e para ficar com todas aquelas posses para ele trama o assassinato dos 2 irmãos. Ele dá aos 2 um entorpecente, sai com eles para fazer uma pescaria num lago que havia dentro da propriedade. E quando eles estão na área mais funda do lago, ele, percebendo que os irmãos já estavam com o entorpecimento do veneno que haviam tomado, ele balança o barco, os 2 caem e acabam desencarnando por conta do afogamento. Depois, ele vira o barco definitivamente, cai ele também na água, vem nadando até a margem e quando todos querem saber o que aconteceu, ele relata um acidente em que os 2 irmãos não conseguiram chegar à margem e só ele conseguiu se salvar. Resultado, ele foi com a propriedade toda para ele. Então, ele fica exatamente do jeito que ele queria, né? Ele fica rico, com uma propriedade imensa, ele era casado, tinha um filho, Luiz, e ele vai seguir a sua vida. Só que o sentimento e a consciência do que se fez, a gente não apaga totalmente. E ele tem uma esposa, Alzira, que começa algum tempo depois a ter uma série de dificuldades. Ela começa a se sentir perseguida. Ele mesmo, Antônio Olímpio, às vezes tinha a impressão de estar sendo vigiado, alguma coisa assim. E ela vai agravando a doença e entrando num processo de loucura, digamos assim, que nada mais era do que Clarindo e Leonel, que, percebendo o que havia acontecido, passam a vigiar e a perseguir o irmão e a família do irmão. Porque eles queriam o quê? Vingança. Né? Aquilo que a gente às vezes acha que não sente nem um pouquinho, mas é bom examinar, porque pode ser que a gente também tenha um sentimento de vingança aí dentro da gente. Mas eles colocam isso em prática. Dessa perseguição, um dia, ela saindo de casa, sentindo-se perseguida, alucinada, tinha umas febres estranhas, ela acaba se jogando no mesmo lago e acaba desencarnando aí também. Então, Antônio Olímpio fica com o filho. Anos mais tarde, ele vai desencarnar também e o filho fica com a propriedade. Ora, o que acontece? Alzira, no plano espiritual, tenta ajudar Antônio Olímpio, mas era muito difícil. Por quê? Porque ele estava sendo hipnotizado pelos 2 irmãos. Então, era muito difícil conseguir acesso a ele. Ele estava preso na ideia fixa. Ainda tinha os 2 irmãos a hipnotizá-lo. Então, tudo ficava muito difícil de conseguir uma interferência. E os anos vão se passando. E assim se passaram 20 anos. O filho com a propriedade, casou-se também tinha filhos. Antônio Olímpio, no plano espiritual, passando por essa dificuldade. E Alzira, que era um espírito que conseguia caminhar, que já tinha um outro nível evolutivo, fazendo o que podia para ajudar. Ou seja, ninguém está abandonado. Até que chega o momento em que a gente começa a ter aquela pontinha de arrependimento, uma restiazinha de luz, né? De entendimento, e Antônio Olímpio é socorrido. Esse é o momento do livro que a gente está na Mansão Paz. Ele é socorrido. E aí o chefe diz, ele precisa sim ser socorrido, mas, levando em conta o estado em que ele se encontra, ele precisa reencarnar rápido. Então, preciso organizar essa reencarnação. Como que vai reencarnar? Com quem? Em que situação? Antônio Olímpio tinha deixado espíritos simpáticos a ele na Terra? Não tinha. Ele não tinha feito amigos.
Porque o grande amigo dele era o dinheiro. Então não podia se recorrer a alguém para facilitar a reencarnação que era necessária a Antônio Olímpio. Vocês já tinham pensado nisso? Que nós vamos precisar reencarnar, todos nós que estamos aqui, sem exceção, os que estão ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro também, todo mundo vai reencarnar, e que nós precisamos que alguém nos aceite para reencarnar? Porque não dá para reencarnar sem ter alguém que nos traga. Nós precisamos de alguém. Temos corações dispostos a nos suportar como nós somos? Se der para dar uma melhoradinha, né, como diz a página daqui de hoje, o que diz aqui, Emmanuel? Não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Pensando que vamos precisar reencarnar, mais um motivo. Vamos melhorar a nossa situação, vai ser mais fácil alguém nos aceitar, não é isso? Mas vamos deixar também simpatias. Porque nós vamos precisar dessas simpatias para poder seguir adiante. E era isso que Antônio Olímpio não tinha. Então nós temos aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 292. Os espíritos nutrem ódio entre si? E a resposta: só há ódios entre os espíritos impuros. E são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. É óbvio. O que foi que Antônio Olímpio semeou, regou e cuidou no coração dos irmãos? A inimizade. O que é que os irmãos tinham de sentimento por ele? Esse ódio que está aqui. É típico dos espíritos imperfeitos. Poderiam ter perdoado? Sim. Tem a outra pergunta, que é a 295. Que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem, até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Essa palavra castigo aqui não é para nos ver sofrer. Não é esse o entendimento. É que nós precisamos suportar as consequências dos nossos atos para aprendermos a fazer escolhas melhores e poder seguir adiante. Se eu não perceber que estou agindo de maneira inadequada, eu vou continuar agindo do mesmo modo. Então, quando eu tenho que arcar com a consequência negativa, eu descubro alguma coisa eu fiz que não estava muito boa. E aí eu tenho que voltar atrás, me reformular, e nisso eu progrido. É esse o sentido da palavra que está aqui. Então, pode perdoar? Pode. Mas pode não perdoar? Num primeiro momento, sim, pode não perdoar. Pode até perseguir. Que é exatamente o que Clarinda e Leonel vão fazer. Eles vão perseguir o irmão no plano espiritual. E aí não tinha o que resolver. Como vai resolver como? No caso dele, ele precisa reencarnar. Não pode esperar muito. Não tem quem o ajude na reencarnação, porque não tem quem o receba. Faz o quê? E aí o ministro Sâncio, e ele já é ministro. Vejamos bem, não é Silas, que já era um bom espírito e trabalhava dedicadamente. Não era Druso, o chefe da mansão Paz, era o ministro Sâncio. O que significa ser ministro na espiritualidade? Não é o mesmo que ser ministro na Terra, né? A gente sabe que aqui o ministro nem sempre é ministro. Mas no plano espiritual, olha o que diz, foi a lição de sábado passado. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos respondem, sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O ministro, ou seja, aquele que é superior, cada um no seu degrau. Então nós temos Silas, nós temos Druso, nós temos o ministro Sâncio.
Isso é uma autoridade moral. E exatamente por ser moral, ela é irresistível. E aí o ministro Sâncio vem resolver a situação. E como é que ele resolve a situação? Ele faz uma prece e nessa prece aparece diante deles a irmã Alzira. Quem era a esposa de Antônio Olímpio? Era alguém que não estava ali na esquina, porque se estivesse na esquina, Silas podia chamar ou mandar chamar. Ela é alguém que é chamada através de uma prece do ministro Sâncio. Então, nós já vemos a condição desse espírito. E ela é que vem para ajudar. Ajudar como? Primeiro, ela vai fazer uma prece junto a Antônio Olímpio. Que ninguém conseguia movimentar Antônio Olímpio, fazer com que ele acordasse. Ela vai e faz a prece ao lado dele. A prece é tão comovedora, as vibrações são tão iluminadas, que ele recobra os sentidos. Abre os olhos, reconhece a esposa e começa a querer falar. E aí, o ministro Sâncio, Druso, vem e vão dizer assim, vamos parar por aqui. Por hoje está bom. Não é recomendável que ele recupere de uma vez só todas as suas memórias. Não é verdade? Imagina ele recuperar tudo de uma vez só. Como ele ia ficar? Então ele já voltou a si, ele já vai perceber o ambiente onde ele está, ele já reconheceu a esposa, ele está sendo ajudado. Por enquanto, aqui. Depois, outros passos. E aí eles vão começar a fazer um planejamento. Vamos organizar uma forma efetiva de poder ajudar José Olímpio. Qual é a forma efetiva? Eu vou pegar de vez em quando o meu livrinho aqui. E vocês não vão reparar o estado do meu livro. Porque ele está todo despencado. Mas é sinal de que o livro é usado. Não é verdade? Eu tenho que dar um jeitinho de colocar uma espiral nele, né? Porque eu também não gosto de trocar livro velho por livro novo, não. Vou ser sincera com vocês. Acho que é desperdício de papel e o velho já está todo anotado. Então, são as vantagens, né? Eu não marquei esse trechinho, mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, se ela pode ajudar o marido, ela vai fazer isso com toda a dedicação. Porque ele pode ter sido cruel com todo mundo. Ele pode ter sido ganancioso com todo mundo. Mas com ela e com o filho, ele sempre foi dedicado. Ele sempre foi marido e pai, dedicado, amoroso, fiel, e por conta disso, ele era queridíssimo, é a palavra que ela usa, ao coração dela. E que ela está disposta a colaborar. Então, qual é o plano? O plano é, ele reencarna, mas lembremos da situação dele, lembra? Até o perispírito estava todo deformadinho, porque ele vinha de um processo sério de hipnose. Ele reencarna, ela reencarna um pouco depois, e mais tarde, os dois recebem Clarindo e Leonel de volta. Bom plano, não é? Bom plano. Só falta colocar o guiso no pescoço do gato. Vocês lembram dessa história? Dos ratinhos e tal? Aí o gato quer ir atrás, né? E aí o que se faz? Um tem uma ideia brilhante. Ah, já sei, né? Assembleia dos Ratos, o nome do texto. Já sei. Vamos colocar um guiso no pescoço do gato. Sempre que ele estiver chegando, nós vamos saber. Ótima ideia, só falta colocar o guiso no pescoço do gato. Esse plano também era ótimo, só faltava saber como fazer. Por que como fazer? Porque Clarindo e Leonel eram os obsessores, não só de Antônio Olímpio, como do filho de Antônio Olímpio, Luiz, que estava encarnado lá na fazenda. E aí a orientação é a seguinte, será melhor que a própria irmã Alzira vá conversar com eles. Mas eles não iam querer ouvi-la, é óbvio. Então eles começam a fazer uma outra estratégia. Porque aí tem que ter o plano do plano. Não é isso? Então eles começam a organizar uma outra estratégia. Quem vai se aproximar primeiro não vai ser a irmã Alzira. Quem vai se aproximar primeiro vai ser Silas. Ele é que vai tentar se aproximar.
Qual era o quadro da fazenda? A fazenda era uma boa propriedade, com uma boa casa, onde qualquer um que olhasse teria a impressão de abandono. Não se pintava uma cerca, não se consertava um portão, não se comprava um móvel, não se fazia nada, porque Luís, o filho, era totalmente apegado ao dinheiro. Ele queria ver dinheiro, ele queria ter dinheiro, e gastar dinheiro era um problema. Então, o que ele fazia? Ele acumulava dinheiro e não vivia, porque o grande objetivo era acumular dinheiro. Mas por que Luís era assim? Evidentemente, ele já devia ser um pouco assim. Só que ele tinha a influência fixa dos tios, Leonel e Clarindo. E como os tios achavam que isso não era suficiente, até porque eles tinham que vigiar Antônio Olímpio desencarnado e, ao mesmo tempo, influenciar negativamente o sobrinho Luís, que estava encarnado na fazenda. O que eles fazem para resolver? Eles trazem muitos espíritos desencarnados mesmo, que também amavam muito dinheiro, e coloca todo mundo lá. Então, era muita influência para dar conta, né? Era muita influência. Quando a gente escuta isso, a gente começa a ficar preocupado, não começa? Vamos ver o que Silas faz para se aproximar. Ele primeiro chega com uma conversa mansa, dizendo que está entendendo bem o que está acontecendo ali naquela fazenda. Porque ele está vendo que eles estão trabalhando com energia, estão trabalhando com as vibrações, e dessa forma eles conseguem o controle sobre Luís. Clarindo e Leonel, principalmente Leonel, que era mais falante, chega à conclusão de que Silas era um dos deles. Pelo menos conhecia bastante de magnetismo, tanto quanto eles próprios. Conhecia bastante de influência espiritual, tanto quanto eles próprios. Então começa a considerar que Silas deve ser um dos deles, do mesmo objetivo. E aí o Silas questiona, ele diz assim, ele dá uma deixa, digamos assim, para Leonel, né? E Leonel começa a explicar como é que eles faziam aquilo. Começa a detalhar mais. E olha a explicação de Leonel. Isso interessa para nós, independente da história. Vamos prestar atenção. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aí a gente já para. Peraí. Escolas de vingadores? O que nós vimos no livro dos Espíritos? Que os espíritos se unem por afinidade. Que simpatia, que afinidade é essa? No mal. Na vingança. Mas tem escola para isso? Tem escola para isso. Mas se a gente parar para pensar, Silas, Druso e todos os demais, André Luiz, Hilário, todos os que nós quisermos lembrar, também estavam numa escola. Uma escola de quê? Uma escola de protetores, daqueles que auxiliam e que trabalham nisso. Então existe a atração, a união, a afinidade, tanto para o bem quanto para o mal. Existe aqui para quem está encarnado, mas existe desencarnado também. Nós não temos aqui os grupos que se reúnem para o bem? Obra social, por exemplo, interessados em amparar o próximo de alguma maneira, é uma afinidade. E aí nós vamos lá para a obra social. Mas nós não temos as quadrilhas que nós temos aí no noticiário toda hora? Eles também se unem. E uns nos ensinam aos outros. Sim. Assim como no bem, uns também ensinam aos outros. Então, olha o que ele diz. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça, o reflexo do usurário, e por aí vai.
nós todos temos um desejo central, um tema básico nas nossas vidas. Alguém já viu isso na sua vida? Temos que parar para pensar. A minha vida gira em torno de quê? Sabe por quê? Eu posso não estar interessada em qual é o tema básico da sua vida, porque eu tenho que estar interessada no meu. Porque é isso que vai me fazer melhorar. Eu me conhecer bem, eu saber quem eu sou, o que é que me move, então eu não estou preocupada no seu. Mas, nas escolas de Vingadores, eles aprendem que uma maneira fácil de você conseguir influenciar negativamente alguém é detectar qual é o seu tema básico. E qual era o tema básico da vida de Luiz, o filho de Antônio Olímpio? O apego ao dinheiro. Então, eles percebendo isso, eles sabem como vão obsidiar, como vão tumultuar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque é só mexer com o tema básico. Então, eles colocaram lá vários espíritos desencarnados, todos eles apegados ao dinheiro. O que passavam para Luiz? Não gasta. Vai deixar sua mulher comprar roupa para o menino para quê? Tem que guardar dinheiro. Vai colocar o dinheiro embaixo do colchão, vai colocar o dinheiro não sei aonde. O dinheiro não é para gastar. Vai consertar essa cerca para quê? Tem que juntar o dinheiro. E assim eles viviam. Economizando, passando às vezes necessidade, sem precisar, porque viu o dinheiro. Num determinado momento, Leonel vira para Silas e diz assim, você quer ver? Vou te dar um exemplo. E aí, o Luiz estava dormindo. Ou seja, fácil desprender o espírito do corpo, né? A gente se desliga com facilidade. O que Leonel faz? Ele coloca a destra, a mão, sobre a mente de Luiz. E aí Luiz começa a ver a granja do lado, que ele queria tanto ter aquelas terras também. Aí ele começa a ver que o dono da granja está indo à falência, vai perder tudo, vai ser vendido barato, ele vai colocar a maior oferta, aquelas terras vão ser dele. Ele sai do corpo e vai correndo em espírito para a granja do lado, para ver as terras que seriam dele. Quando ele acorda, foi um sonho. Olha os nossos sonhos estranhos, né? Porque a gente pode ter sonho que é só preocupação do dia a dia, e aí a gente sonha com aquilo, porque é só reflexo do que nos preocupou durante o dia. Nós podemos ter sonhos que são conselhos e orientações, visitas àqueles que nós amamos e que nos amam e que já desencarnaram. Mas nós podemos ter sonhos que são isso assim também. Esses sonhos esquisitos, como o que estava acontecendo com Leonel. Então, esse é o nível da influência. E aí, o que Silas vai fazer? Silas, aos pouquinhos, vai começar a tentar puxar a conversa, porque são vários dias de conversa, né? O que eu digo para vocês, eu estou pulando aqui as folhas, né? São muitos dias de conversa. E aí, Silas vai começar a puxar a conversa para uma outra situação. Silas vai começar a dizer o seguinte... Porque Leonel diz numa outra conversa, eles vão pagar, eles têm que pagar. E aí Silas diz, sim, é verdade, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? E aí ele vai dizer, assim podemos lembrar do Cristo, ajudai os vossos inimigos. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim, ajudai os vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós serão beneficiados pela paz. Aí Leonel já fica desconfiado. Quem é você? Um padre disfarçado? Mas aí Silas puxa a conversa de novo, né? E vai ganhando a confiança. Por quê? Porque Silas vai mostrar a eles que é preciso dar condições que o devedor pague. E aí Silas faz uma coisa maravilhosa. Ele conta a história dele próprio. E aí vocês vão pegar o livro e vão ler. Porque não dá tempo de contar aqui. Mas é uma história que também tem a ver com a paixão pelo dinheiro. Quando ele faz isso, ou seja, quando ele se revela, o próprio André Luiz e Hilário ficam boquiabertos. Silas havia passado por situações difíceis também, com relação a dinheiro, e tinha uma dívida complicada para acertar por causa da posse do dinheiro.
E aí começa a se estabelecer, então, a relação entre Leonel, Clarindo e Silas. E eles vão começar a falar deles. Num determinado momento, eles vão começar a contar que quando eles eram jovens, e eram os 3 irmãos morando na fazenda, eles tinham os sonhos deles. A gente só pensa no obsessor como demônio, né? E convenhamos, Leonel e Clarindo não fizeram pouco. Porque eles levaram a esposa Alzira a um suicídio, de certa forma, né? A uma morte difícil no lago. Eles obsidiavam o filho. Eles mantinham o irmão preso. A esposa e o filho de Luís sofriam as consequências, sem terem nada a ver com a história. Eles não estavam fazendo pouca coisa. Mas aí eles começam a contar de quando eles eram jovens. Que um queria trabalhar a terra, ele tinha amor pelo solo. Ele amava a natureza, ele amava a agricultura. Ele queria conseguir produzir mais, adubar melhor o solo. Ele começa a falar apaixonadamente daquilo que era o amor da vida dele. E aí Leonel, que era muito inteligente, que é quem dirige toda essa trama, né? Ele diz que ama a música. E ele queria ser músico. Ele conhecia toda a obra de Beethoven, ele sabia tocar piano. E o sonho da vida dele foi destruído, porque o irmão cometeu aquele ato criminoso. Então nós vamos vendo que todos nós temos um pouco de anjo, um pouco de demônio, né? Nós temos coisas boas dentro de nós e nós temos coisas ruins. Mesmo aquele que é o obsessor mais cruel, ele tem também as suas dificuldades. E aí o que nós vamos ver dentro disso, né? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos a afeição que 2 seres se consagram na Terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estiver baseada numa simpatia verdadeira. E aí nós vamos lembrar de Alzira, né? Aquela esposa devotada, que estava numa condição de superioridade moral, que vem e que diz assim, tudo bem, eu reencarno, eu caso com ele de novo, eu tenho os 2 como filhos, não é? E nós vamos corrigir tudo isso. Então essa afeição continua? Essa afeição continua, se ela é sincera, não é? E aí, se são bons, perdoarão. Se não são, vão alimentar. Mas vai chegar um ponto que todos vão perdoar? Sim, vai chegar um ponto em que todos vão perdoar. Porque todos vão caminhar. E é isso que nós estamos vendo nessa história, não é? O que acontece a partir daí? A partir do momento em que eles se reorganizam, esse planejamento, então, vai agora começar a ser concretizado. Ou seja, agora que Silas conseguiu colocar o guiso no pescoço do gato, não é isso? Porque ele já conseguiu se aproximar de Leonel e Clarindo, ele já conseguiu estabelecer uma relação de amizade com Leonel e Clarindo, então ele vai começar a explicar para eles o que é que vai acontecer. Nós estamos organizando tudo para que ele, Antônio Olímpio, possa pagar a vocês o que deve. Mas como vai pagar? A Alzira vai reencarnar. Primeiro, Antônio Olímpio vai reencarnar. Logo após, Alzira vai reencarnar. Anos mais tarde, os 2 se casarão. E casados, terão como filhos Clarindo e Leonel. Mas Antônio Olímpio vai reencarnar onde? Ele vai reencarnar na casa do próprio filho. Porque ele tinha a esposa para dar prosseguimento à história. Mas e naquele momento? Ele vai reencarnar onde? Ele só tinha de afetos, de simpatia, a esposa e o filho. A esposa ia reencarnar depois para casar com ele e resolver a questão com Clarindo e Leonel. Ele ia reencarnar onde? Na casa do próprio filho. Ou seja, ele seria o seu neto. Ele seria o neto dele próprio, né? E é isso que vai acontecer. E nós vamos ver que dessa união, nós vamos ter uma solução muito positiva. E é interessante nós olharmos a história de Alzira. Porque aí nós temos assim. Deixa eu chegar aqui na página. Como vai ser organizado, né?
Antônio Olímpio vai reencarnar primeiro, ele vai ter um tempo bem pequenininho, 2 ou 3 anos de tratamento no plano espiritual e reencarna. Né? A Alzira vai reencarnar um pouco depois, mas ela já teve muito tempo no plano espiritual, já era um espírito com alguma condição e caminhou muito nesses 20 anos, 20 e poucos anos, então ela também está muito bem. E Clarindo e Leonel vão ter mais ou menos aí entre 20 e 25 anos para se preparar para a reencarnação. E aí André Luiz pergunta, mas por que só Antônio Olímpio, que vai ter um tempo de preparo tão pequenininho, né? Os outros todos estão com 20 e poucos anos de preparo. Por que só ele vai ter 2 ou 3? Porque foi ele que detonou a dificuldade. E é ele que precisa de socorro mais imediato. Porque ele não está totalmente consciente da sua própria realidade, ele tem uma deformidade perispiritual e a reencarnação para ele é ainda mais urgente do que para os outros. Então ele vai reencarnar primeiro, né? Para que tudo possa acontecer. E aí o Hilário pergunta, e a Alzira nessa história? Eu não sei se vocês estão curiosos, mas eu sou. André Luiz a gente percebe que sim, né? Hilário também. E nesses livros a gente sempre vê que eles querem saber da vida de todo mundo. Então, nesse caso, não é exceção. Eu digo assim, a nossa imperfeição fofoqueira, na medida em que a gente vai caminhando, a gente vai desviando. Em vez de fazer fofoca, nós vamos gostando de saber da vida dos outros, mas assim, que pelo menos nós vamos nos instruindo, nos elevando, não é isso? Não queremos mais saber tanto da vida do outro aqui no nível da fofoca. Vamos saber da vida do outro, sim, mas de uma maneira que nos ajude a caminhar. É isso que acontece aqui. E aí Hilário pergunta, e a Alzira nessa história, né? Afinal de contas, ela morreu no lago. E ela foi perseguida atrozmente pelos dois. Como é que ela fica? Aí Silas responde, a Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E lançando um expressivo olhar sobre nós, acentuou, aqueles que amam realmente governam a vida. Era uma bela lição, mas não era bem isso que eles queriam saber. Eles queriam saber da história de Alzira, né? Então eles perguntam com todas as letras, por que sofrer a Alzira aflitiva desencarnação no lago? Querem saber? Eu também, mas olha qual é a resposta. Silas responde, Alzira, diante de nós, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Eles não ficaram sabendo, eu também não, vocês também não. Porque já é de uma outra alçada, não é isso? Já é de uma outra alçada, não é da nossa. Né? Mas nós podemos imaginar o quanto o espírito é capaz de renunciar. Porque se já não era mais da alçada de ninguém ali, olha a posição que esse espírito está. E às vezes a gente diz assim, que aquela, mas é só um pai de família, é só uma mãe de família, né? Ela não vai reencarnar para ter N títulos. Ela vai reencarnar para auxiliar na solução daquele drama, que era o drama dos seus afetos. Então é por isso que o amor, no final das contas, é o que governa, né? É o que se impõe. E aí o livro dos Espíritos traz as perguntas sobre metades eternas. E essa é uma questão um pouco polêmica. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Me parece que muitos de nós somos muito românticos. Eu, pelo menos, sou. Acho linda uma história de amor, né? E essa é uma história que tem assim um romantismo embutido, que parece que faz com que ela cresça, às vezes de uma maneira meio que fantasiosa diante de nós. Olha o que os espíritos respondem. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas.
Por quê? Porque o que está sendo perguntado aqui é o seguinte: Deus criou desde o princípio duas almas que estão destinadas uma à outra fatalmente por todo o sempre. É isso que ele está perguntando. E os Espíritos estão dizendo que não. Não é feito dessa maneira. Não existe essa união fatal entre duas almas. Até porque, lá na 299, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste, estaria incompleto. O que nós somos? Nós somos individualidades. O amor tem essa capacidade que nós vimos junto de Alzira. O amor tem essa capacidade de renúncia, tem essa capacidade de abnegação. Algum de nós pode duvidar do tamanho do amor que Alzira tinha por Antônio Olímpio? Capaz de descer das alturas, vir ajudar, socorrer e ainda dizer assim: não, reencarno de novo, casa de novo, está tudo certo. A situação dele não seria fácil. O próprio Silas diz que Antônio Olímpio só vai poder cuidar da vida dele mesmo depois que ele tiver com os filhos criados. Porque ele vai ter que primeiro devolver a vida aos filhos. Ele vai devolver a fortuna. Ele vai devolver a fazenda. E vai criá-los, educá-los. Sabe como? Com amor. Por isso que nós falamos que aquele castigo que está escrito aqui, Deus permite como castigo, não é castigo no sentido de vingança, você vai sofrer porque você fez mal ao outro. Não é. É castigo no sentido de você vai se reeducar e vai aprender que a vida é muito melhor de outra maneira. E quando ele recebeu os irmãos como filhos, quem é que não gosta? Quem é que olha aquela coisinha pequenininha e não tem amor? Porque Deus é sábio, né? Silas foi astuto, manobrando vários diálogos. Mas Deus é muito mais astuto. Porque ele pega aquele que foi o inimigo do passado e coloca naquele bebezinho lindo. Aí a gente não tem saída, não é verdade? A gente não tem saída. Às vezes não é o filho, mas é o neto, não é isso? O avô e a avó diz: não quero neto, não vou fazer, não vou cuidar. Porque só precisa nascer, né? Depois que nasce, a gente diz: ai, como baba, não é isso? Porque todo mundo adora os seus rebentos. É o amor. Mas esse amor, por maior que seja, não diminui a individualidade de ninguém. Ninguém é metade do outro. Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas aconteceu comigo quando eu era bem novinha. Eu conheço muita gente que aconteceu parecido. Aquele amor que quando acaba parece que a gente vai morrer. Porque a gente diz que falta metade de mim. Não se diz isso, mas falta metade de mim. Meu coração está partido. E a gente chora, 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 e chora muito. E a gente não quer mais viver. Às vezes não acontece quando a gente é novinho. Às vezes acontece quando a gente já não é novinho, já é meio velhinho. Mas se envolve a tal ponto com uma pessoa que quando termina nós sentimos isso. Deus nos fez individualidades. Nós todos somos simples, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, e a individualidade que nós temos nunca se perde. Nunca. Nem, eu acho que eu deixei anotadinho em casa, mas tem a questão do Livro dos Espíritos, em que diz que a nossa individualidade nunca se perde. Nem após a morte, em nenhuma condição. Ou seja, eu sou eu. Eu não sou Fátima, porque Fátima é uma personalidade transitória. Mas eu, espírito imortal, existo. Eu não sou metade de uma outra pessoa. Se terminar um relacionamento, seja de que tipo for, pode ser a mãe que parte, o pai que parte, o filho que parte. Quando nós ainda continuamos. Todo mundo espera que os pais sigam primeiro, né? Mas às vezes os filhos seguem primeiro e a gente diz: não posso mais viver, porque eu estou pela metade. Não é verdade. Nós estamos sentindo muita falta. Nós sentimos muita saudade. Nós podemos amar muito aquela pessoa, mas eu continuo inteiro. E preciso aprender a lidar com isso. Posso chorar tudo que eu quiser, o luto faz parte, ele é necessário. Seja o luto pelo desencarne, seja o luto pela separação. Ele é necessário, faz parte. Nós temos que colocar o sentimento para fora.
Não é porque nós somos espíritas que nós não choramos, que nós não sentimos saudade. Isso não existe. Mas nenhum de nós é metade de alguém. Todos nós somos unos. E se quisermos colocar as nossas vidas nas mãos de alguém, que coloquemos as nossas vidas nas mãos de Jesus. Que coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus, como a gente costuma dizer. Mas não nas mãos do companheiro, do companheira, do pai, da mãe, do marido. Porque isso não é real. Todos nós estamos a caminho da perfeição que nos é possível. Todos nós estamos a caminho do amor. Todos nós estamos nos construindo. Todos nós estamos em processo. Por mais que eu ame alguém, por mais que essa pessoa seja maravilhosa, ela também está a caminho. Ela também está em processo. Ela também tem as suas limitações. Ela também está se construindo. E não seria nem justo que eu colocasse a minha vida nas mãos dela. Porque é difícil para essa pessoa arcar com a vida dela. Imagina ela ter que arcar com a vida dela e com a minha também. Eu tenho que arcar com a minha vida. Então não existe nesse sentido metades eternas. Um depende do outro. Não. Existem amores puros e verdadeiros, grandes, numa dimensão que a gente talvez não entenda. Porque, por exemplo, para mim é difícil entender o amor de Alzira. Mas não é metade eterna. A vida de Antônio Olímpio não está nas mãos dela. Ela vai reencarnar para ajudá-lo em tudo que ela puder. E se ele não aceitar? E se ele não aproveitar? É um direito, é livre-arbítrio. Ela vai fazer o melhor. E ele, cabe a ele, aproveitar o máximo possível. Se vai aproveitar ou não, quem planeja não pode garantir. Silas, Druso, ninguém pode garantir. Eles podem auxiliar, mas garantir o que nós vamos fazer quando nós estamos aqui. O meu anjo guardião planejou, me ajudou, conversou, me explicou, me orienta. Mas ele não pode garantir que eu vou fazer o que é certo. Essa decisão é minha. Então, lá na 303, Kardec pergunta: os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos o serão. Porque todos nós vamos caminhar. Todos nós já estamos caminhando. Então, todos seremos simpáticos. Mais cedo ou mais tarde, todos perdoaremos e todos seremos perdoados. Por mais que eu tenha cometido falhas. O exemplo de Clarina e Leonel é claro. O de Antônio Olímpio também. Falhas, muitas. O amor de Deus sempre presente. Tem até alguém para colocar o guiso no pescoço do gato. Para ver o tamanho do amor de Deus. Não está fácil de resolver, mas nós vamos resolver. Para quê? Para que todos nós possamos fazer o melhor de nossas vidas. Para que todos nós possamos nos unir. Essa união será definitiva. A união de todos nós. No mesmo ideal. No ideal do bem. Jesus disse para nós: eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida do seu rebanho. Quem é o rebanho? Somos todos nós. Não tem diferença. Ah, você faz parte do rebanho, você não faz? Não tem. Todos nós somos o rebanho. E ele é o pastor de todos nós. Isso quer dizer que todos nós vamos nos entender. Uns podem andar mais rápido, outros mais devagar. Quem está na frente ajuda quem ficou para trás, não é isso? Quem ficou para trás às vezes precisa de um empurrãozinho. Mas todos nós estaremos unidos no amor de Jesus junto a todos nós. Então, nosso tempinho terminou, mas o que fica para nós? Antipatia e simpatia existe. Encarnados ou desencarnados, existe. Mas qual é o nosso objetivo? Não é ficar pesquisando o porquê da antipatia. Nosso objetivo é desenvolver simpatia. Criar laços de afetos. Fazer o esforço do perdão. Buscar entender o próximo. Que dentro da nossa casa as pessoas não sejam invisíveis para nós. Né? Que nós consigamos olhar para aqueles que estão pertinho de nós. Até Antônio Olímpio
com tantas antipatias dentro de casa, ele tinha 2 afetos sinceros, que deviam a ele a gratidão do amor e da dedicação. Então, que nós possamos aprender que o amor de Deus esteja sempre conosco, que Jesus seja sempre para nós a luz que ilumina e que nós tenhamos a certeza, não existe castigo, existe necessidade de aprendizado. E como diz Emmanuel, não esperemos pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Nós já sabemos como as coisas acontecem. Nós sabemos que existem escolas de vingadores, mas existem escolas de trabalhadores do bem. Essas estão amparadas pelo Cristo. Essas estão sustentadas por Deus. Então vamos aproveitar, sabe por quê? Se nós estamos aqui, é sinal que alguém está nos oferecendo uma matrícula. Não é verdade? Alguém está nos oferecendo uma matrícula. Ó, sua vaga para a escola de trabalhadores do bem. Depende da gente. Aceitar a vaga ou não. Aproveitar bastante o curso ou não. Então, que Jesus nos ampare e que nós sejamos todos bons alunos para o trabalho do bem. Depois disso, a gente diz assim, para que relógio, não? Deveríamos acabar com o relógio, mas acredito que a nossa Fátima não conseguiria ficar aqui até amanhã de manhã conosco, não. Mas nós vamos pedir a Deus que a abençoe muito, que Fátima esteja conosco em muitos outros momentos, trazendo esse raciocínio claro, com uma palavra singela, simples, mas bastante esclarecedora. Que cada um de nós tome a sua parte em todo esse estudo e renove a sua programação de vida, não é? Que é o que nós precisamos. Fátima, que Deus te abençoe. E passamos agora à segunda fase do trabalho, que é o momento do passe, e dentro do qual o nosso Givaldo vai trazer também a sua colaboração. Capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os 2 itens que nos falam sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Também o texto é grande, mas nós vamos dar-lhe uma orientação precisa. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Cada religião precisa ter a posse exclusiva da verdade. Porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que se não têm fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire, e não há ninguém a quem esteja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nós falamos de verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve ir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé, e se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem não desejamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o fazem apenas com os lábios, não com o coração, visto que ao dizerem isso, eles fecham os ouvidos. As provas, no entanto, são muitas à volta deles. Por que então se recusam a vê-las? Em uns é pela indiferença, em outros pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos, e na maioria
pelo orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior que os faria inclinar-se diante dele. Nós vamos interromper a leitura por aqui, pedindo a todos que a complementem em seus lares e convidar os médiuns a se posicionarem para que possamos proceder ao trabalho de assistência aos nossos irmãos que aqui se fazem presentes em nossa Assembleia. A aqueles que nos acompanham, seja pela Rádio Rio de Janeiro, seja pela internet, que procurem também se posicionar de uma maneira tranquila, acomodados, com toda a confiança na assistência de seus benfeitores maiores e que, neste instante, fixem suas mentes na mensagem que nos foi trazida pela nossa irmã, que nos falou ao coração nesta noite. E lembremos-nos que este é um momento precioso também para nós, a de colaborarmos com a espiritualidade amiga no sentido de irradiar ondas de pacificação, ondas de harmonização para toda a sociedade. E aqueles corações alanceados pela dor, vamos envolvê-los em vibrações de paz, de confiança, na certeza de que Deus continua conduzindo a barca dos nossos destinos. Que eles tenham paz e a certeza de que Deus está presente em cada passo que damos em nossas vidas. Jesus, Mestre amigo, Deus, Pai de infinita bondade, chegamos ao momento do passe, a este momento que se torna solene em nossas almas, não só pela presença destes mensageiros que aqui nos vêm trazer o reconforto, mas com a possibilidade que nos é ofertada, com a oportunidade que nos é concedida de também agirmos na seara do bem, favorecendo a tantos necessitados, Senhor, que se colocam diante dos nossos olhos, diante da nossa estrada, e para os quais estendemos as nossas mãos também neste momento, dizendo: irmão, tende fé, confie, Deus está presente. Jesus é o pastor que nos conduzirá em segurança ao abrigo. Por isso, apenas pedimos que seja abençoado o nosso momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, pela oportunidade que temos hoje de aqui nos reunirmos na Casa Espírita para refletirmos sobre pontos tão importantes trazidos pela doutrina espírita. O estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo está contido no capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. E seus itens 6 e 7 abordam a questão da fé religiosa, que é uma fé dogmática, e também a condição da fé inabalável, que é aquela fé que faz com que nós compreendamos e nós tenhamos a condição de raciocinar sobre aquilo que nos toca. Portanto, meus irmãos, a questão da fé foi demonstrada por Jesus no episódio narrado por Mateus, no item 14, que diz que um pai, atormentado com os sofrimentos do filho, procura os discípulos do mestre para que este procedam à cura daquela enfermidade que aquele jovem estava passando. Numa demonstração de verdadeira fé, aquele pai não desiste, tendo em vista que os filhos não foram curados pelos discípulos. Ele, demonstrando uma imensa fé, procura o mestre e conta-lhe o acontecido. Jesus, compadecido, manda vir à sua presença aquele jovem.
observando o estado lastimável, obsessível em que ele se encontra, determina com toda a sua força moral que dele se afaste aquele espírito imundo, desta forma curando-o. Os discípulos observaram a ação de Jesus e perguntam-lhes: por que razão eles não conseguiram curar aquele rapaz? Jesus então lhe responde: por causa da vossa incredulidade. E acrescenta a célebre afirmativa sobre a fé: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte: passe daqui para ali, e ele passaria, e nada vos seria impossível, demonstrando desse modo a todos que tudo é possível àquele que tem fé. A fé, meus irmãos, é um sentimento de tal forma grandioso que um outro mestre, Leon Denis, dedicou todo um capítulo de número 44 da sua obra fantástica Depois da Morte, falando-nos dos prodígios que são possíveis aos que têm fé. Assim nos assevera o apóstolo do Espiritismo: fé é a confiança do homem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita. É a certeza de que estamos no caminho seguro que conduz à verdade. Poderíamos desdobrar essa afirmativa de Denis, entretanto, isso extrapolaria o objetivo do nosso estudo. Como vemos acima, a fé é a certeza absoluta de que estamos todos no caminho certo, que tudo depende de nós, que nossas dificuldades são perfeitamente superáveis desde que tenhamos foco naquilo que pretendemos alcançar. Porém, o mais das vezes nosso entendimento sobre a fé é muito limitado. Ficamos sempre a esperar uma ação da divindade a nosso favor, sem quaisquer esforços de nossa parte. Às vezes ficamos alheios a tudo o que nos acontece, esperando que Deus, na sua imensa misericórdia, tome uma decisão a nosso favor, resolvendo aquilo que somente a nós próprios cabe resolver. É tudo uma questão de lei. As leis divinas são imutáveis, e mesmo que Deus, por imensa misericórdia, quisesse intervir no processo em causa, a lei não o permitiria, pois somente a nós mesmos cabe resolver os nossos problemas. O Pai jamais derroga suas próprias leis. Nosso maior equívoco é justamente esperar que Deus resolva tudo para nós. Daí, como iríamos então progredir espiritualmente? É semelhante a um pai aqui na terra que, extremamente bom, resolve todos os problemas do filho. O que acontecerá com esse filho? Se criará sempre dependente do pai. Diante dos desafios da vida, ele jamais terá condições de solucioná-los, tornando-se um ser inútil e incapaz. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Continuemos com os nossos pensamentos elevados, sustentando o médium no momento da comunicação do plano espiritual. Meus prezados irmãos, o estudo de hoje reforça tudo aquilo que vem sendo estudado ao longo de anos em nossa casa. Que o espírito imortal está a progredir, a alcançar o objetivo da perfeição. E podemos dizer que a perfeição, dentro de uma ótica e ponto de vista
ainda não tão elevado para o espírito que está nesta caminhada, vem ser o vislumbre do amor de Deus. Sim, o vislumbre. Porque não temos como sequer pensar o que vem a ser o amor pleno de Deus. Mas este é o objetivo que precisamos vislumbrar. Leis de Deus, reencarnação, nas reencarnações, simpatias, afinidades, antipatias, conflitos, aprendizado. Tudo isso está sendo paulatinamente inserido dentro de cada um do espírito, de cada um de nós. É a jornada que precisamos enfrentar para alcançar o amor de Deus, o amor ao próximo e não somente o amor de si mesmo. Abrindo o coração, abrindo a mente, conhecimento e amor, dentro daquilo que se pode gradativamente aprender, teremos a solidariedade. A razão diz, precisamos ajudar. E o coração diz, precisamos aprender a amar também. Ajudando sem pensar e pensando em conquistar. Em toda esta trajetória, iremos sofrer, derramar lágrimas, meditar, atrapalhar a mente, atrapalhar os outros, sermos atrapalhados, mas são conquistas que irão sendo realizadas na trajetória para que o objetivo principal seja alcançado. Por isso, caros filhos, estudem, meditem, analisem, façam sempre os questionamentos necessários, mas não deixem de buscar o amor. Seja qual for o motivo que muitas vezes se sentem ameaçados, perdoem, caminhem, orem, ajudem em tudo aquilo que puderem ajudar. Para vencer, só há um e único objetivo, o do amor, do aprender a amar, no sentido amplo e estrito. E é assim que iremos conseguir vencer a nós próprios, ajudar os semelhantes e sermos considerados filhos de Deus. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos nós, filhos de Deus. Assim seja. Senhor Jesus, o que podemos dizer agora, Senhor, senão muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje, pelo amparo, pela assistência, pelos esclarecimentos que tanta luz trouxeram ao nosso espírito. Que ao retornar, Senhor, aos nossos pontos de origem, continuemos sob essa mesma vibração, amparados, sustentados, embalados pelo Teu amor, a nos manter firmes, resolutos, para continuarmos a nossa caminhada na direção do nosso progresso. E não só nosso, Senhor, que possamos também contribuir para o progresso do nosso irmão, estendendo-lhe as mãos para que eles, com firmeza, possam erguer-se e seguir adiante
no caminho da luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vossa misericórdia. Obrigado, benfeitores, que aqui nos estimularam, que nos sustentaram com novas energias. Que o amanhã nos encontre sempre apostos para o serviço no bem. Agora, Jesus, nós te pedimos que tu nos despeças, permitindo-nos retornar aos nossos pontos de origem, com esta alegria em nossa alma, mas com a certeza de que continuamos sob a tua bandeira protetora, hoje, agora e sempre. Que em teu nome, pois, com a devida permissão, possamos considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.